Virtude e virtude são a mesma coisa para Maquiavel? Ou são coisas absolutamente distintas? O que significa virtude para Maquiavel? Por que ele usa esse termo virtude? Quer acompanhar a resposta a respeito destas perguntas? Fique aí comigo até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia com graduação e mestrado em filosofia. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta de um dos nossos inscritos, que perguntou a respeito do termo virtude e virtude, se é a mesma coisa para Maquiavel, por que Maquiavel utiliza o termo virtude e se esse termo tem o mesmo sentido de virtude ou se é absolutamente, se são duas coisas absolutamente distintas. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, porque semanalmente aqui são postadas aulas, entrevistas e lives ao vivo. E já deixa o seu like nesse vídeo, comentário, porque dessa forma você faz o YouTube entender que esse vídeo tem importância e merece subir lá para cima para a barra de busca. Eu vou fazer uma análise bem sucinta e breve aqui. Se você quer aprofundar melhor, ter uma compreensão mais esmiuçada, melhor detalhada deste assunto, eu te convido a ler o segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, onde eu trato desse assunto. Eu vou deixar aqui nos links dos comentários a minha dissertação de mestrado, e também delimitando ali as páginas, a parte onde eu trato deste assunto, certo? E então vamos à análise das perguntas. Bem, para Maquiavel, virtude não é a mesma coisa que virtude. Tanto é que ele escreve o termo virtude para diferenciar de virtude, mas a virtude que ele está querendo diferenciar é a virtude cristã, a virtude que é pensada pelos teóricos do cristianismo, os pensadores cristãos, e também a virtude dos seus contemporâneos, que são os pensadores do humanismo cívico. Nesse sentido que Maquiavel quer diferenciar, ele quer diferenciar da virtude enquanto um conceito que possui um conteúdo moral fixo, que está relacionado à ideia de um bem. E esse bem está sempre em conformidade ou com a vontade divina, ou então com princípios éticos, morais, que são invariáveis, que são imutáveis. E o Maquiavel vai mostrar que a virtude ela não possui um conteúdo fixo, ela não possui um conteúdo moral fixo. A virtude do Maquiavel ela sempre se dá no campo político. É interessante distinguirmos isso. Não é que Maquiavel ele não trata, ou seja, não é que ele desconsidera a ética, a moral no campo privado. Não é isso. Ou seja, esse é um outro problema que se coloca, que as pessoas enxergam no pensamento do Maquiavel sem que ele tenha tratado disso. Essa separação absoluta entre ética e política, isso não acontece no Maquiavel. O que ele mostra é que às vezes são coisas que não coincidem. A ideia de virtude do Maquiavel, ela é um conceito, como eu trato isso na minha dissertação, e você pode ler, é um conceito multifacetado ou polissemântico, ou seja, ela não tem um sentido único. Mas, em linhas gerais, a ideia de virtude, no pensamento do Maquiavel, está sempre ligada à ideia de habilidade, de excepcionalidade, extraordinariedade. Ou seja, uma ação de virtude é sempre uma ação excepcional, uma ação extraordinária. É sempre uma ação para além do trivial, para além do comum, certo? Uma ação de virtude do Maquiavel não é uma ação comum, não é uma ação corriqueira. Isso em linhas gerais. O que o conceito virtude tem em comum no Maquiavel, tanto na sua obra O Príncipe, quanto na obra Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, quanto na sua obra História de Florença, como na sua obra Da Arte da Guerra, é isso que o termo virtude tem em comum nessas obras. Mas é sabido que a virtude de um príncipe
o que é virtude de um príncipe não é exatamente a virtude de um cidadão dentro de uma república. A virtude de um príncipe está muito mais ligada à prudência, ou seja, à sabedoria prática que ele tem e o potencial que ele vai ter para tomar uma ação que é necessária. Ou seja, está ligado à prudência e à ousadia, né? Ou seja, uma vez que o príncipe ele tem uma tarefa diferenciada ali no seu principado que um cidadão dentro de uma república. São tarefas distintas, são funções políticas distintas. Por isso, a ação de virtude de um cidadão dentro de uma república não é exatamente a mesma ação de virtude de um príncipe dentro de um principado. Esse assunto também desenvolvo na minha dissertação. Você pode ler melhor. Não vou discorrer aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Bom, mas em linhas gerais é isso. A virtude no Maquiavel são aquelas ações excepcionais, extraordinárias, e que elas são balizadas pelo o bem comum, pela a estabilidade da vida política. Entende? Enquanto que a virtude cristã ou humanista, ela está sempre referente ao bem, ela tem que estar em conformidade com o bem, é o bem que vai ser esse princípio balizador, né, que vai caracterizar e definir o que é virtude. No Maquiavel, o que vai caracterizar se uma ação é ou não de virtude, além da sua excepcionalidade, é o fato dela estar em consonância com a estabilidade da vida política, com a estabilidade da saúde do corpo político. É isso que vai definir uma ação de virtude. Que uma ação pode ser grandiosa, o príncipe pode fazer uma ação grandiosa, até mesmo de conquista, mas se essa sua ação for causar a ruína do seu principado, não é uma ação de virtude. A ação ela é de virtude quando ela é grandiosa, mas no sentido de salvaguardar a estabilidade da vida política. E nesse sentido podemos ver inúmeros exemplos de virtude que o Maquiavel, de ações de virtude que o Maquiavel menciona. Por exemplo, no capítulo 47 do terceiro livro da sua obra Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, lá o Maquiavel menciona uma ação de virtude do cônsul Fábio, o cônsul romano, em um período em que a República Romana possuía os dois cônsules, o Senado e o tribuno da plebe. Ou seja, os romanos estavam em guerra e um dos cônsules foram feridos e o outro cônsul, que é o Fábio, precisava ir para o campo de batalha. Ele foi para o campo de batalha, só que ele precisava deixar alguém no seu lugar. E nessas situações, Roma denominava aquilo que ficou conhecido, que se chamava de ditador. Ou seja, o ditador, que é diferente do que se conhece hoje, era alguém que, em situações extraordinárias, eles agiam com plenos poderes, né, no lugar do governante ali para manter a república sendo governada. Claro, isso tinha um tempo delimitado, era no máximo 6 meses o período. Enfim, o cônsul vai para a guerra, porque o outro foi ferido, e ele tinha que nomear alguém para ficar em seu lugar. E a pessoa mais indicada era Papírio, o seu maior inimigo pessoal. E ele foi convencido por alguns senadores de que, para o bem da república, para o bem daquele corpo político, a República de Roma, deveria nomear Papírio como ditador. E Fábio nomeia o seu maior inimigo para ocupar a sua cadeira durante o seu tempo de ausência. Fala, olha, isso não é uma ação comum, isso não é uma ação corriqueira no campo da política. Essa é uma ação excepcional, isso é uma ação de virtude. Tá vendo? É uma ação de virtude de um governante dentro de uma república. Outras ações de virtude, por exemplo, podemos mencionar daquele oficial romano, Horácio Cloques, que o Maquiavel cita, que durante uma batalha contra os etruscos, em que os inimigos vêm avançando contra Roma, e ele sozinho luta contra eles numa ponte, e quando ele vê que os inimigos vão passar, eles vão chegar, eles vão ocupar o território romano, ele derruba a ponte, caem todos eles ali dentro do precipício. Claro, ele conseguiu escapar, mas o Maquiavel, isso é uma ação de virtude, isso é uma ação excepcional, né? Ou seja, para salvaguardar o bem-estar da sua pátria. E tem outros exemplos que a gente vê que o Maquiavel vai mencionar. No Príncipe ele fala muito mais dos exemplos de virtude dos príncipes, né? E ali os grandes homens de virtude que ele vai citar é Moisés. Moisés é um deles. Por que Moisés é um homem de virtude? Porque ele pega ali um povo que estava escravizado no Egito
e transforma aquele conjunto de pessoas escravas em um povo livre, dando a eles boas leis e leis que duram, né, por um bom tempo, são leis duradouras. Por isso que ele é um homem de virtude, né, Moisés. Isso é relacionado a um principado, né? Enfim, então você percebeu a diferença, né? Que virtude não é a mesma coisa que virtude. A virtude, ela está no campo moral, ela tem um conteúdo moral fixo, está relacionada a um bem. Virtude é aquilo que é bom, mas esse bom está em conformidade ou com a vontade divina, no caso da virtude cristã, e no caso falando da virtude humanista, em conformidade com princípios éticos que costumam ser invariáveis. Para Maquiavel, virtude é uma ação excepcional, é uma ação extraordinária, que não é uma ação comum, não é uma ação que se pratica todos os dias e que está voltada para a manutenção, a estabilidade da vida política. E aquilo que vai manter, que vai garantir a estabilidade de uma vida política, varia no tempo e no espaço. De modo que uma ação de virtude aqui pode não ser também virtuosa acolá. Por isso que o Maquiavel usa o termo virtude para se diferenciar do termo virtude. Mas não quer dizer que, às vezes, uma ação de virtude ela pode estar em consonância com uma ação virtuosa do ponto de vista cristão. Isso não há problema no Maquiavel. Então, é um erro dizer que a virtude em Maquiavel é absolutamente distinta e oposta da virtude no sentido cristão ou no sentido ético e moral. Não é. O que ele mostra é que, às vezes, são duas coisas que elas não são compatíveis. Aquilo que pode ser vício de acordo com a virtude cristã, ou seja, de acordo com o pensamento cristão, algo que pode ser vício pode ser uma virtude do ponto de vista político. Isso ele mostra no Príncipe. Uma ação de um príncipe, uma ação de virtude do ponto de vista político, pode ser considerada um vício dentro da perspectiva cristã. Por isso que o Maquiavel usa o termo virtude para diferenciar essas duas coisas. E como eu disse no início, se você quer aprofundar melhor sobre este assunto, você pode consultar aí a minha dissertação de mestrado, o segundo capítulo dela, que está aí nos links do comentário. E se você gostou dessa aula e ainda não deixou o seu like, deixe já o seu like, comentários, perguntas, tá? Enfim, e compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue a mais pessoas. Nos veremos no nosso próximo vídeo.